Ana, uma jovem artista plástica com olhos que carregavam a melancolia de um passado não resolvido, vivia em uma casa que era mais do que tijolos e argamassa. Era um relicário de memórias e de um trauma profundo. Herdada de sua avó, a casa antiga, com seus assoalhos que rangiam e janelas que sussurravam ao vento, era o palco silencioso de sua maior dor. O desaparecimento inexplicável de sua irmã mais nova, Sofia. O evento ocorrera na infância, dentro daquelas mesmas paredes, e desde então, a ausência de Sofia era uma sombra constante na vida de Ana. Era uma tarde chuvosa, o tipo de tarde que convidava à introspecção e ao silêncio, quando a voz quebrou a quietude. Ana. O som ecoou, suave, quase um sussurro, vindo do quarto de Sofia. O quarto, intocado por anos, era um santuário congelado no tempo. Um museu particular da infância interrompida. O coração de Ana deu um salto descompassado. Aquela voz era inconfundível, idêntica à de sua irmã. Um arrepio percorreu sua espinha. Ana tentou racionalizar, buscando explicações lógicas para o inexplicável. Cansaço? Estresse? A imaginação pregando peças? Ela era uma artista, afinal, e sua mente era fértil em criar mundos. Mas a clareza da voz, a entonação perfeita, a pequena inflexão no final do seu nome, aquilo a perturbava profundamente. Não era um eco, nem um lamento do vento. Era Sofia. Flashbacks fragmentados invadiram sua mente, como peças de um quebra-cabeça cruel. O dia do desaparecimento. O sol da manhã brincando nas cortinas, o riso inocente de Sofia, enquanto brincava de esconde-esconde. A inocência das duas irmãs. A promessa de um dia feliz que se desfez em pânico. Os gritos dos pais, a busca desesperada, a casa virada do avesso e o vazio que ficou. Aquele vazio que nunca mais foi preenchido. Impulsionada por uma força que não conseguia controlar, Ana caminhou em direção ao quarto de Sofia. A porta, que antes parecia um portal para a dor, agora a chamava. Ao entrar, o cheiro de mofo e de passado a envolveu. O quarto estava exatamente como Sofia o havia deixado. A cama desarrumada, os brinquedos espalhados, um desenho inacabado na pequena escrivaninha. Ana começou a procurar, seus dedos roçando os objetos empoeirados, cada um deles uma pontada na alma. Um ursinho de pelúcia, um livro de histórias infantis, uma fita de cabelo azul. Memórias dolorosas e fragmentadas ressurgiam, como bolhas em um pântano. Atrás de um quadro antigo, pendurado torto na parede, Ana notou uma leve protuberância. Curiosa, ela o removeu, revelando um pequeno recesso na parede, habilmente escondido. Dentro havia um diário infantil, com uma capa de tecido florido e um pequeno cadeado enferrujado. Era de Sofia. Um diário que parecia ter sido escondido propositalmente, guardando segredos de uma criança. Com as mãos trêmulas, Ana forçou o cadeado e abriu as primeiras páginas. A caligrafia infantil de Sofia preenchia as linhas, descrevendo uma amiga invisível. As entradas falavam de jogos estranhos que as duas irmãs costumavam brincar, mas com um tom cada vez mais sombrio. Minha amiga me disse para não contar, lia Ana, um nó se formando em sua garganta. Ela disse que é nosso segredo especial. De repente, um calafrio percorreu Ana. Seu pincel favorito, que ela havia deixado em seu ateliê, apareceu misteriosamente sobre a cômoda de Sofia. Não havia como ter chegado ali sozinho. Como se alguém o tivesse movido. Uma presença. A tensão crescia na casa. Ana começou a perceber pequenos movimentos no canto de seus olhos, sussurros que pareciam vir das paredes. A casa não estava vazia. A última entrada visível no diário de Sofia mencionava um segredo e um pacto que ela fez, terminando abruptamente com a frase: Não posso contar a Ana. É nosso segredo. O pacto está feito. A página seguinte estava em branco, como se o tempo tivesse parado ali, naquele exato momento. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Ana mergulhou no diário de Sofia com uma obsessão febril. Cada palavra infantil rabiscada se tornando uma pista vital para desvendar o enigma que assombrava sua vida. As noites se estendiam em madrugadas
iluminadas apenas pela fraca luz de seu abajur, enquanto ela desvendava a narrativa perturbadora sobre a amiga invisível de Sofia. Não era apenas uma figura imaginária, um consolo infantil. O diário revelava uma entidade sombria, quase palpável, que sussurrava no ouvido de Sofia, incentivando-a a fazer coisas. Coisas que Ana agora percebia serem destrutivas, manipuladoras. Sofia a descrevia com uma riqueza de detalhes que arrepiou Ana. Uma presença que não tinha forma definida, mas que se manifestava em sombras dançantes nos cantos dos quartos, em sussurros que apenas Sofia parecia ouvir. Ela me disse para não confiar em ninguém, Ana, nem mesmo em você. Uma das entradas mais angustiantes revelava, fazendo o coração de Ana apertar. A amiga parecia ter uma influência maligna, afastando Sofia de sua própria família, isolando-a em um mundo de segredos e medo. Um conflito interno dilacerava Ana. Sua mente racional, de artista acostumada a ver o mundo em formas e cores tangíveis, lutava contra a possibilidade de algo tão etéreo e sinistro. Estaria ela enlouquecendo, sucumbindo à pressão do trauma e da culpa? Ou havia algo mais, uma força oculta na casa que não podia ser explicada pela lógica? As paredes da casa pareciam respirar. Os degraus da escada rangiam, mesmo sem ninguém pisar. E Ana jurava sentir um ar frio e denso sempre que se aproximava do quarto de Sofia. Em meio a essa tormenta de emoções, um antigo vizinho da família, o Sr. Miguel, fez uma visita inesperada. Seus cabelos brancos e olhos gentis carregavam a sabedoria de anos e a memória de um tempo em que as tragédias ainda não haviam se abatido sobre a casa. Ele sentou-se na sala de estar, que um dia fora cheia de risadas, e começou a compartilhar detalhes esquecidos sobre o dia do desaparecimento de Sofia. Lembro-me de ter visto a Sofia brincando perto da floresta que margeia sua propriedade, Ana, ele disse, sua voz embargada pela lembrança. E ela não estava sozinha. Havia uma outra criança com ela, um pouco mais velha, que eu nunca tinha visto antes. O Sr. Miguel não conseguiu identificar a criança, mas a menção de uma outra criança reacendeu antigas suspeitas em Ana, adicionando uma peça crucial ao quebra-cabeça. O diário de Sofia avançava, e a dor de Ana se aprofundava a cada página. Em uma entrada particularmente devastadora, Sofia descrevia um incidente onde a amiga a convenceu a trair a confiança de Ana, revelando um segredo pessoal da irmã. A briga que se seguiu foi amarga, e Ana recordava-se dela com clareza agonizante. Foi um dos últimos confrontos entre elas, poucas horas antes de Sofia desaparecer. A culpa corroía Ana. Ela se sentia responsável, sentindo que a briga pode ter sido um fator, um catalisador para o que viria a seguir. À medida que Ana lia, o padrão se repetia na própria casa. Ela começava a ver sombras dançando na periferia de sua visão, figuras indistintas que desapareciam quando ela focava. Sussurros indistintos pareciam vir de dentro das paredes, ecos das descrições de Sofia no diário. A linha entre a realidade e a paranoia se tornava cada vez mais tênue. Uma frase rabiscada no diário, quase ilegível, chamou sua atenção. O lugar onde o sol nunca chega. Ana instintivamente pensou no porão, mas a descrição de Sofia parecia mais íntima, mais secreta. Ela começou a inspecionar as paredes do quarto de Sofia, procurando por algo incomum. Seus dedos deslizaram sobre um painel solto atrás da estante de livros que Sofia havia empurrado contra a parede. Com um esforço, Ana moveu a estante, revelando uma pequena porta quase imperceptível, disfarçada na madeira. A passagem secreta se abriu para um espaço escuro e empoeirado, um cômodo escondido que nunca havia sido mencionado. O ar era denso, carregado com o cheiro de tempo parado. Dentro, Ana encontrou objetos de Sofia que não deveriam estar ali. A boneca favorita de pano, um livro de desenhos e um pequeno broche de borboleta que Ana havia dado a ela. Mas a evidência mais chocante estava rabiscada na parede, com um giz quase apagado, em caligrafia infantil, mas com uma urgência palpável. Não confia em ninguém. Ela está assistindo. Ana recuou, o coração batendo descontroladamente. A amiga invisível
Não era uma entidade sobrenatural. Era alguém real. Alguém que manipulou Sofia, alguém que a levou para longe. E o mais aterrorizante: essa pessoa ainda podia estar por perto, observando, esperando. O jogo estava longe de terminar. Ana sentiu um frio na espinha que nada tinha a ver com a corrente de ar do cômodo secreto. A verdade, fria e cortante, começou a se cristalizar em sua mente. A voz que a chamava, o diário, a passagem secreta, tudo apontava para uma orquestração humana, cruel e calculada. A chave para o desaparecimento de Sofia não estava em um fantasma, mas na sombra de alguém que ela conhecia. A última pista no diário de Sofia, uma entrada minúscula e quase apagada, falava de os olhos invejosos da prima Lúcia. Uma memória súbita, como um relâmpago, atravessou a mente de Ana. Lúcia, a prima distante, sempre invejosa da atenção que Sofia recebia, era a amiga que o senhor Miguel havia mencionado, a criança mais velha vista perto da floresta. Lúcia, que visitava a casa da avó frequentemente e tinha acesso a todos os seus segredos. Lúcia, que sempre teve uma relação estranha com Sofia, uma mistura de fascínio e manipulação. Ana recordou-se de Lúcia, observando-as brincar, um sorriso furtivo e calculista em seus lábios, enquanto Ana e Sofia, ingênuas, não percebiam a sombra que se formava. Com o diário e o broche de borboleta de Sofia nas mãos, provas irrefutáveis, Ana foi ao encontro de Lúcia. O confronto aconteceu na casa de Lúcia, um lugar onde a normalidade parecia uma fachada para a escuridão que Ana agora desvendava. A atmosfera era tensa, o ar pesado com a verdade não dita. Ana estendeu o diário e o broche, seus olhos fixos nos de Lúcia, que empalideceu gradualmente. Não havia como negar. Lúcia, inicialmente defensiva, desabou em lágrimas, uma confissão amarga e cheia de ressentimento. O ciúme, um monstro verde que a corroía desde a infância, foi a força motriz. Ela invejava a alegria de Sofia, a atenção que recebia, a vida que parecia tão perfeita. Lúcia confessou ter manipulado Sofia, incutindo nela a ideia de que Ana e os pais não a amavam de verdade, convencendo-a a se esconder para ver se sentiriam sua falta. O pacto era o de nunca revelar o segredo. Lúcia a levou para um lugar distante, inicialmente apenas para assustar a família, mas a situação escalou. O plano era trazê-la de volta, mas o medo da punição, a excitação de ter controle, fez com que ela prolongasse a farsa. Sofia, ingênua e assustada, acabou acreditando na mentira de que sua família não a queria, e Lúcia a manteve escondida por anos, mudando-se de cidade e criando uma nova identidade para a menina. A dor da traição era excruciante para Ana. A revelação de que Sofia não havia desaparecido, mas sido vítima de uma manipulação cruel, foi um golpe devastador. Não havia fantasma, apenas a maldade humana. Mas, em meio à dor, uma esperança, um fio de luz, acendeu-se. Sofia estava viva. O reencontro foi um misto de alegria e tristeza. Sofia, agora uma mulher adulta, vivia em uma pequena cidade do interior, com uma nova identidade, acreditando nas mentiras de Lúcia. O choque de ver Ana, a irmã que ela pensava ter sido abandonada, foi imenso. As memórias voltaram lentamente, dolorosamente, mas com elas, a verdade. Levou tempo, muita conversa e terapia para desfazer os anos de lavagem cerebral e reconstruir o laço. Mas elas conseguiram. Ana finalmente encontrou um fechamento para seu trauma. A voz que ela ouviu, vindo do quarto vazio, não era um lamento espectral, mas o eco de seu próprio subconsciente. Uma ânsia desesperada por respostas, guiando-a para a verdade. A casa, antes um lugar de assombro e memória dolorosa, transformou-se em um santuário de superação. As paredes que sussurravam segredos agora guardavam a história de um reencontro, de uma família que, embora quebrada, se reconstruía. Ana decidiu usar sua arte para contar a história de Sofia, transformando a dor em uma forma de expressão e conscientização sobre manipulação e abuso psicológico. Suas telas, antes melancólicas, ganharam cores vibrantes, retratando a jornada de sua irmã, a força de sua resiliência e a complexidade do perdão.
Um dia, enquanto Ana pintava em seu ateliê, na agora iluminada casa da avó, ela ouviu seu nome ser chamado novamente. Não era o lamento do passado, nem o grito de desespero. Era um sussurro suave e reconfortante, vindo do quarto de Sofia, agora arrumado e cheio de luz. Uma voz que finalmente encontrou descanso, uma paz que se espalhava por cada cômodo da casa. Era Sofia, em uma visita, chamando por sua irmã, pronta para um novo começo. A casa finalmente estava em paz.